E hoje, meu coração se alegra porque aprove Deus nos trazer protegidos, cuidados e providos. Hoje eu olho para vocês e vejo o brilho do Senhor. Ah, pastor, mas a semana foi difícil. Eu não estou perguntando o que aconteceu na semana. Eu estou dizendo que o Senhor é contigo. E que Ele te levanta. E Ele te traz força, resignação. E te diz, você não precisa ficar assombrado com as tempestades. Basta você me enxergar nelas. Ei, a tempestade só acontece por causa do vento. E quando o vento é contrário, é para revelar o teu coração. O Senhor está trazendo revelação. O Senhor está trazendo renovo sobre nós. Você precisa avistar o Senhor no meio da tempestade. Por isso que Ele repreende o vento e a tempestade. O que bateu na sua casa foi só um vento. Amém? E esse vento já passou. Ei, levanta do chão, sabe, sacode a poeira, dá a volta por cima, porque o Senhor te chamou para andar de cabeça erguida. Você precisa ser como águia. A tempestade está aqui, você precisa olhar além dela, você precisa passar pelas nuvens e assistir o sol da justiça brilhando, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tem a alegria do Senhor sobre nós, e a palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza. Ei, precisamos mostrar a nossa humanidade. Humanidade diferente de humanismo. Dizer, Senhor, eu não tenho vontade de ir para o culto. O que está acontecendo comigo? Senhor, eu não tenho nem vontade de trabalhar. Quando você começa a falar das suas debilidades, algo começa a mudar dentro de você. Diga para Deus onde Ele pode tocar, e você verá surpresa, porque Deus tem um extraordinário sobre você, crente. Deus, Ele tem um inédito sobre a sua vida. Basta você romper. Ontem estávamos aqui na oração, e foi tão gostoso. O Senhor ministrando coisas pontuais, e quando a gente para ouvir, Ele fala. Sabe, enxergar não é o mesmo que ver. Escutar não é o mesmo que ouvir. Enxergar fala das questões naturais. A visão é diferente. Às vezes o que você está enxergando não é o que Deus está mostrando. Porque a visão só pode ser corrigida pela glória de Deus. Isaías, antes do capítulo 6, ele apontava para o povo e dizia, ai de vocês. Depois que ele viu a glória de Deus, a visão foi corrigida. Ele disse, ai de mim que vou perecer. Entende? Nós precisamos olhar para as nossas vidas e clamar, Senhor, corrige a minha visão. Eu não quero somente enxergar naturalmente, eu quero ver o teu sobrenatural. Eu quero, Senhor, contemplar as tuas grandezas, e naquilo que eu não estiver entendendo, Senhor, me revela. Eu quero interagir com o teu propósito. Não basta somente escutar. O que nós vemos aí fora? Escuta, entra aqui e sai aqui, não desce para o coração. O caminho é muito curto entre um ouvido e outro, mas quando você ouve, é diferente. Por isso que Jesus diz, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Ouvir é diferente de escutar. O Senhor dizendo a Moisés, diga ao meu povo, que eles precisam me ouvir. Ouvi, Israel, o nosso Deus é o único Senhor. Precisamos estarmos atentos nesses dias, porque Deus está se movendo. Eu disse aqui que o processo de santificação, ele é contínuo. Falei aqui no louvor que tinha uma irmãzinha que disse, pastor, as coisas estão mudando na minha vida. Antes eu fofocava de domingo a domingo, agora é só 3 vezes por semana, e eu estou orando para que isso acabe. Eu falei, irmã, esse é o processo de santificação, ficar na bênção, está tudo certo.
porque cada dia você precisa ser melhor. A glória do Senhor só te promove. Você é como ouro que está sendo aperfeiçoado, purificado. Então deixa a chapa esquentar, varão. Deixa esquentar, porque isso está fazendo bem para nós. A prova da vossa fé produz ainda mais perseverança, e ela te faz completo e maduro, sem que te falte nada. Sabe por que as provações estão chegando? Para trazer maturidade, para trazer clareza ao nosso espírito. Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor em Provérbios, o capítulo 16. Provérbios, o capítulo 16. A partir do versículo 1. Nós iremos ler do versículo 1 até o versículo 3. Amém? Ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar. Entretanto, é o Senhor quem dá a palavra certa. Todos os caminhos do homem parecem certos aos seus olhos, mas o Senhor julga as verdadeiras motivações do coração. Consagra ao Senhor todas as tuas obras, e os teus planos serão bem-sucedidos. Amém? Senhor, eu te amo. Tu és a minha vida. Tu és o autor da minha história. Tu és aquele que tem liberdade nesse lugar. A igreja é tua, Senhor. Fala conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas o que o Senhor precisa dirigir aos nossos corações. Estamos como uma terra fértil, uma terra preparada para receber a semente da tua palavra. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Os homens podem fazer planos, mas a palavra final vem da boca de Deus. Existe uma palavra que define a nossa história. O Senhor, Ele é o autor e consumador da nossa história. Tudo começa nele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é o destino. Então você precisa somente de uma palavra para que a sua vida mude. Você só precisa de uma liberação do céu para que tudo faça sentido. Você não é o que ouve, você é o que o céu está declarando sobre você. Tantas coisas negativas nós temos ouvido no curso da nossa história, e nós vamos somatizando, nós vamos trazendo isso como verdade, e a primeira coisa que o Senhor faz é tocar na ferida e dizer: você não é o que disseram, você é filho, e é o que eu digo que define você. São as palavras do Senhor que define você, filho de Deus. Existem sentenças espirituais que estão sendo liberadas. Nós podemos ter planos, nós podemos estabelecer metas. Planejamento de vida é natural. O problema é quando nós começamos algo sem consultar ao Senhor. Colocar as nossas metas, programações, isso tudo faz parte do nosso cotidiano, da nossa vida, da nossa história. O problema é quando a gente inicia algo onde Deus não está. Colocar a mão onde Deus não colocou a sua mão. E o pior é que muitas vezes nós estamos dizendo: Deus falou comigo, foi Deus quem me levou. Nós precisamos parar de terceirizar o problema. Deus não quer ser colocado no bonde, no meio do caminho. Não queira mudar as regras do jogo no meio do caminho. Quando a gente chega para o Senhor, nós chegamos quebrados, e Ele faz uma proposta. Ele diz: vem como estás.
a gente vem todo quebrado, com o jugo do mundo, com o fardo do mundo, e ele troca, a proposta de troca. Mas ele diz: eu tenho um outro fardo que é leve, que você pode carregar, e eu tenho um jugo que é suave. Ou seja, ele rompe com o jugo do mundo e coloca-nos no jugo dele, para que nós possamos caminhar com ele. Não é nós na frente, é deixar com que o Senhor tome, dê o primeiro passo, e nós vamos sendo ditados pelaquilo que ele está fazendo. Ele te chamou para andar passo a passo com o seu jugo, aleluia, porque esse jugo é bom. Porque quando a gente caminha com o Senhor, mesmo passando por momentos difíceis, nós vemos o cuidado dEle, o zelo dEle, a provisão dEle. Mas muitas vezes nós aceitamos a proposta e queremos mudar as regras do jogo na metade. Queremos assumir o controle da vida, dizendo: agora eu não preciso mais, agora eu já estou grandinho, e eu posso ser responsável pelas minhas atitudes, eu posso fazer as minhas próprias escolhas. E por isso que muitas vezes nós estamos batendo com a cara no muro, porque nós estamos insistindo em andar segundo o curso da nossa vida, segundo os nossos impulsos, segundo o nosso coração. E a palavra do Senhor diz que o coração do homem é enganoso. Tem até uma canção aí que diz: segue o rumo do seu próprio coração, né? Isso é perigoso, eu segui o rumo do meu próprio coração, os meus impulsos. Tem gente que por seguir os seus impulsos estão presos. Tem gente que por seguir os seus impulsos estão abrindo mão daquilo que é mais importante, da família, do casamento. Porque não esperaram uma liberação, uma palavra que vem do alto. Porque, queridos, a palavra de Deus, ela nos constrói. O que vai determinar o sucesso ou o fracasso é aonde nasceu os planos. Se nasceu em nosso coração, ou se nasceu no coração de Deus. É a partir disso que nós saberemos se isso vai ter futuro ou não. Porque aquilo que começa em nós, somos nós que precisamos manter. Mas aquilo que começa em Deus, Ele que vai trazendo dia a dia a revelação do propósito, o sustento. Ele que vai nos levantando, porque Ele não mostra tudo de uma vez. Nós queremos colocar a nossa vida num telão e achamos que tudo precisa acontecer dentro do nosso script. Nós criamos o filme da nossa história e queremos que Deus seja coadjuvante. Se Ele não for o primeiro, Ele não pode ser o segundo. Ele é o primeiro, Ele é digno, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, e Ele quer assumir o lugar da prioridade. Ele não quer ser lembrado de vez em quando as coisas estão se levantando, quando a tempestade vem, aí você diz: Senhor, me acode, me socorre, Senhor, porque eu estou precisando. O Senhor está dizendo: meu filho, eu quero ser consultado desde a primeira hora. Quando isso nasceu no seu coração, sou eu quem chancelo, diz o Senhor, sou eu quem dou aval. Ainda que nós tenhamos a capacidade de pensar, a inteligência para organizar, tudo precisa passar pelo crivo de Deus. Ele que assina o projeto. Se Ele não assinar, não tem construção. Amém? Se Ele não assinar, não existe como começar a história. Mas, queridos, nem tudo que está dando certo tem a mão de Deus. Nem tudo que está prosperando tem a ver com a bênção do Senhor. Porque nós sempre ligamos o sucesso ou ter coisas com a aprovação de Deus. Porque nós vemos aí no mundo muitas coisas acontecendo, dando certo, pessoas tendo sucesso, mas não tem Deus. Pessoas que estão construindo na força do seu próprio braço. E quando você constrói pelo seu próprio braço, pelo seu próprio esforço,
você fica refém de uma situação. É sempre você que tem que ficar colocando a mão, restaurando uma coisa ou outra. Mas quando é o Senhor que inicia a obra, é Ele que vai te restaurando, você como um vaso na mão do oleiro, porque Ele sabe a forma certa de dar a você. Ele sabe como te tocar. O problema é que nós estamos olhando para fora, olhando para o horizonte, dizendo: mas tem tanta gente fazendo as coisas, e está dando certo, mas por que eu não vou para frente? Por que eu coloco a mão e parece que as coisas não andam? Tem gente que lá fora está tendo sucesso, mas aqui dentro está perdido. Que tem muitas coisas, mas não consegue dormir. Fazem da sua cama um mar de lágrimas. Ei, o Senhor te chamou para ouvi-lo, e a partir dessa voz você começar a fazer. Deus nos deu a capacidade para projetar, não para definir. Quem define é Ele. Quem dá o aval é Ele. É aí que nós começamos a cair, porque tudo que nós projetamos, nós achamos que nós devemos viver. Quantas coisas que eu precisei abortar. Quantas coisas, queridos, que eu precisei parar, porque Deus não estava. Eu estava me diluindo, eu estava me perdendo. Eu colocava a mão e eu mesmo tinha que empurrar, era tudo mais difícil, mas o orgulho faz com que você continue, porque você pensa: o que as pessoas vão pensar? Eu comecei, agora já estou largando. Não se preocupe com o que as pessoas estão pensando. Se preocupe se você está agradando a Deus ou não. Se preocupe se isso nasceu no coração de Deus ou se só nasceu no seu coração. Se é só um impulso seu ou se existe uma liberação do céu. Esquecemos o ponto principal. Isso vem do meu coração? Ou é a vontade de Deus? A palavra do Senhor diz que os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos. Os pensamentos do Senhor são mais elevados que os nossos. O Senhor te chama para andar nos caminhos dEle. E os caminhos dEle são caminhos altos. O mundo não consegue discernir os caminhos de Deus. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele está dizendo: você precisa caminhar sobre a minha palavra. É sobre mim que você vai encontrar destino, porque quem vive o propósito de Deus é transportado para um destino profético. Tudo aquilo que você recebeu no secreto, ei, não ficará com palavras somente jogadas ao vento. Irá se cumprir. Irá se cumprir, aleluia. Irá se cumprir. A maioria das vezes, os nossos planos estão ligados a necessidades. E quando os nossos planos estão ligados às nossas necessidades, nós nos tornamos o centro. Porque dizemos: eu preciso, eu quero. Tiramos o Senhor e nos colocamos como alvo de tudo. Achamos que Deus é o gênio da lâmpada, que nós esfregamos a lâmpada, esfregamos a Bíblia e vai sair um gênio dizendo: você tem 3 desejos. Achamos que Deus é nosso empregado. E Deus está dizendo: eu não me movo pela tua necessidade, eu me movo pelo propósito. O propósito é dEle. Ele não se move pelaquilo que nos falta. Necessidade Ele supre. Propósito é para conduzir. Você pegou isso no teu espírito? Ei, o nosso Deus, Ele supre as nossas necessidades. Ele supre as nossas carências. E Ele está dizendo para você: se há algo que está faltando em você, hoje você já encontrou. Jesus, Yeshua HaMashiach, Ele entra no seu coração e preenche todos os lugares vazios. Ei, querido, é Ele. Mas Ele está dizendo: depois que eu entro, eu te governo a partir dos meus planos. Eu te governo a partir de um propósito. Não é por necessidade. Não é pela necessidade. Mas o plano de Deus está ligado a um propósito. Aquilo que Ele fará através de você. Não somente para você. É o transbordamento.
O propósito de Deus tem a ver com a glória dele passando por você e atingindo outras pessoas, afetando outras vidas. É assim que Deus faz. Ele te coloca como luzeiro para que possa iluminar toda a casa. Ele te faz como brasa viva para que você possa queimar as pessoas à sua volta. Então, queridos, comece a expandir a visão. Não basta somente enxergar, você precisa ver. Não basta somente escutar, você precisa ouvir. Talvez você chegou aqui e você só está escutando uma palavra, e amanhã você não vai entender como colocar isso em prática, porque você não ouviu, não desceu para o seu coração. Mas eu profetizo que tem pessoas aqui que estão ouvindo, trazendo para o seu coração, e isso será alimento para a sua trajetória. Aleluia! Você irá ter alimento para a sua jornada. Deus está te munindo, Deus está te equipando, Ele está te colocando de pé novamente. Ei, queridos, como é bom depender desse Deus. Jeová Jiré é o Deus da provisão. Nós não servimos ao Senhor somente pelo aquilo que Ele pode nos dar, é por aquilo que Ele é. Porque no momento que o Senhor permitir com que as faltas cheguem, o nosso coração não terá preço, não será ponto de negócio. Quando você serve pela necessidade, quando você não for mais atendido da forma que você espera, você vai procurar em outro lugar. E sempre estamos negociando o nosso coração, negociando a nossa história. O Senhor, Ele quer transferir uma unção nova. Provérbios, o capítulo 19, o versículo 21, diz assim: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito de Deus. Muitos são os planos do coração do homem, não é assim? A gente monta os nossos castelinhos de areia, organizamos a nossa vida. Hoje estamos assim, amanhã parece que aquilo já não tem mais sentido, porque nós somos emocionais. Uma hora nós queremos uma coisa, mas de repente estamos de frente de outra situação que nos apresenta outra oportunidade, e nós já deixamos aquilo para trás. Então Deus, Ele se move pelo propósito, e o propósito vem para nos levar diante do Senhor. O propósito vem para nos colocar como enviados do Senhor. O que prevalece não é aquilo que sobe ao nosso coração, o que prevalece é o propósito de Deus. E esse propósito tem a ver com destino. Destino tem a ver com o final de uma caminhada. A palavra do Senhor ministra o nosso coração dizendo: não que eu já tenha alcançado, o apóstolo Paulo diz, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquilo que está à minha frente. Sabe qual é a realidade para esses dias? Você precisa abandonar algumas coisas, renunciar a algumas coisas, deixar cargas para trás, para aquilo que Deus te comissionou, crente. Existe uma nova história lá na frente, abandonando para poder seguir, cumprir o destino, cumprir a jornada, cumprir a tua caminhada. Não que nós já tenhamos alcançado todas as coisas, mas o lugar que Deus te projetou e que Ele te colocou não é o final, ainda tem história. Porque enquanto tem vida, tem propósito de Deus. Tem uma história sendo escrita, e a palavra do Senhor diz que nós somos uma carta escrita por Deus e lida pelos homens. Diga comigo: eu sou uma carta escrita por Deus e lida pelos homens. O que é isso? Testemunho. O Senhor escreveu uma história, Ele como autor, Ele escreveu uma história para que todos possam ver o que Ele fez na sua vida, o que Ele fez na minha vida. Ele te coloca como um testemunho para tocar outras vidas. Lembra, o transbordamento tem a ver com aquilo que Deus está liberando nesses dias. Já percebeu que tudo aquilo que
nós não queremos a direção de Deus, a gente diz, tá tudo certo, Deus já falou comigo. Nós colocamos Deus no meio da questão, só para não ter mais nenhum tipo de confronto. Quando as pessoas chegam para mim e dizem, pastor, Deus já falou comigo, eu falei, então encerrou a conversa. Se Deus falou, quem sou eu para dizer diferente? Mas o problema é que quando nós dizemos que Deus falou, e a impaciência continua, a confusão continua, não foi Deus quem falou, foi algo que brotou no seu próprio coração. E a pessoa diz, pastor, lembra daquilo lá? Pastor, Deus está falando. Eu falei, mas Deus já tinha decretado? Você disse que o Senhor já tinha liberado você? Eu acho que eu me emocionei, porque nós estamos sempre misturados nas coisas do Espírito e as coisas da alma, porque a nossa alma ela vai sendo restaurada no caminho, mas o Espírito não, ele é resolvido. E quando a gente dá alimento ao Espírito, ele que governa. O problema é quando a gente deixa a alma gritar dentro de nós, e a alma fala de temores, a alma fala de emoções, e aquele que é guiado pelas emoções é uma pessoa inconstante, uma hora quer uma coisa, outra hora não quer mais. Mas aquele que é guiado pelo Espírito, esses são os filhos de Deus. Aqueles que não receberam o espírito de escravidão, mas receberam o espírito de adoção, identidade. Deus não mima filhos, Ele ama, corrige e dá direção. A palavra do Senhor diz que Ele ama e por isso corrige. A correção de Deus, ela vem nos reposicionar. Então, independente do que você queira, Deus não vai seguir a sua cartilha. Existe um referencial do céu, existe uma palavra dirigida, e Ele vai seguir aquilo que Ele mesmo declarou. Ele se move por meio de princípios, e Deus está ministrando nessa noite dizendo, ainda que você tenha se frustrado em algum momento, Deus está te trazendo de volta ao propósito, para mostrar que não é mais pelaquilo que você quer, e sim pela vontade dEle, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, aleluia. Na vontade dEle, você não precisa mais ficar colocando a mão em nada, deixa Ele fazer, porque quando você coloca a mão, Ele tira, porque Ele não divide a sua glória com outro. Se Ele é o autor, não coloca a tua caneta no meio da história, deixa Deus guiar, deixa Deus dirigir. O compromisso de Deus não se resume ao que queremos, mas a sua palavra, o seu propósito, os seus princípios. Sabe, queridos, Deus não fala de qualquer jeito, Deus não fala de qualquer maneira, ou a qualquer momento. Existe um ambiente para que Deus possa se manifestar. Primeiro, exige tempo, depois reverência. Deus nos chamou para um lugar secreto. Mateus, o capítulo 6, o versículo 6 diz assim: entra no teu quarto e fala a teu pai que está em secreto, e aquele que te vê em secreto te recompensará. Ei, existe um ambiente que nós precisamos entrar. Você tem o teu quartinho, você tem o teu lugar de bastidor, onde você corre para Ele e vê as coisas tomando forma. Quando você rasga o teu coração, onde ninguém está vendo, onde não tem plateia, porque intimidade com plateia é pornografia. Na intimidade não tem plateia. Na intimidade o relacionamento é de toque, por isso que Ele nos chama para o quarto. Quarto é lugar de intimidade, quarto é lugar de toque. Entra no teu quarto, que o teu pai que está em secreto, e que te vê em secreto, te recompensará. Entende que
Não é somente chegar na igreja, levantar as nossas mãos, dar um glória a Deus, aleluia, falar em línguas. Existe um nível muito mais alto. É um nível onde você abandona as coisas aqui de fora e corre para Ele. Porque a recompensa não vem de homens. Você não precisa daquilo que sai da boca de homens. Tem pessoas que ficam buscando na carência um reconhecimento. Ah, pastor, eu não sou reconhecido nisso ou naquilo. Ei, você não precisa disso. O que você precisa é entrar no secreto e deixar o Pai ministrar o seu coração. É isso que muda a nossa história. Muitas vezes nós fazemos o nosso beicinho, a nossa chantagem. Ah, se Deus não me der, eu não vou mais na igreja. Se Deus não fizer isso, então eu paro. Eu não vou mais orar, porque não adianta orar, eu não estou recebendo. Ei, a gente não sabe nem como orar. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Existe uma linguagem do alto. Você começa a orar, e na maioria das vezes você se coloca como centro. Eu preciso, eu quero, não é assim? Mas no quartinho é diferente. No quartinho não tem chantagem. Você se revela e diz: Senhor, toca aqui. Você dá nome ao pecado. Você diz: olha, Senhor, Tu vê todas as coisas. Tu me sonda, Tu me conhece. Antes que haja em mim palavra, o Senhor já sabe o que vou dizer. Então não tem como eu querer dar curva. Esse cara profano sou eu. Eu tenho feito isso. É nesse momento que o bálsamo vem. É nesse momento que a cura vem. E tudo começa a ser transformado. Por quê? Porque há sinceridade. Chega de chantagem. Chega de se colocar como centro e deixa Deus ser o centro. Oração não é para você ter de Deus o que você quer. Oração é para que Deus tenha de você o que Ele quer. Você pegou isso? Quando você ora, é Deus que está mexendo com você por dentro. E Ele está requerendo algumas coisas nessa noite. Um nível de renúncia, um nível de entrega. Hoje o mar está calmo, está vendo? Isso não é ausência da presença, ao contrário. O Espírito Santo está ministrando, e o seu toque é personalizado. Eu posso ver Ele tocando vidas, abraçando pessoas, e dizendo: filho, aquilo que você estava construindo ia te matar, por isso que eu não deixei. Nós precisamos aprender a interpretar o não de Deus. Sabe, o não de Deus é proteção. Eu não sei para quem eu estou falando nessa noite. O não de Deus é proteção. E quando Ele diz espera, porque Ele está tratando você na ansiedade. Tem muitas coisas que são para você, mas você não pode arrombar a porta antes do tempo, porque você precisa criar músculos espirituais para aquilo que Deus vai liberar. Então interpreta o não de Deus. É proteção sobre nós. Se você construir alguma coisa baseado nos teus valores, naquilo que chegou ao seu coração, e se isso não nasceu no coração de Deus, Ele irá dizer: eu não tenho compromisso com essa obra. Eu não posso manter aquilo que eu não comecei. E o pior é que depois dá tudo errado e nós fazemos o quê? Culpamos a Deus. Senhor, mas como que Tu permitiste que isso acontecesse? Mas foi você justamente que rompeu, que forçou a porta. Somos nós que somos precipitados e queremos tocar naquilo que ainda não é o tempo, ou tocar naquilo que Deus não quer que nós toquemos, porque Ele cuida dos seus filhos. E o Pai, Ele produz proteção, segurança e promove destino, querido. Se você crê que Deus, Ele te protege, se você crê que Deus, Ele está gerando provisão sobre você, então descansa, porque ainda que você não saiba tudo o que está acontecendo, ainda que não foi revelado todas as coisas, saiba que Deus ainda continua no controle. Ele não perdeu o controle, porque a última palavra vem da boca do Senhor. A definição da nossa história vem do Senhor. Exemplo: se você passa um cheque num valor que você sabe que não vai ter,
Adianta começar a pedir para o Senhor: Senhor, que apareça na minha conta aquele valor. Eu passei o cheque, meu Pai, e agora eu conto com o milagre. Ei, isso não vai dar certo, porque foi você que começou essa história. Você sabia que não ia ter o valor? Agora, arrume os teus meios. Não coloca Deus no meio disso, amém, queridos? Nós estamos sempre terceirizando o problema. Começamos as coisas, vemos que está fugindo do nosso controle, queremos colocar Deus na metade do caminho e dizer: Senhor, agora é contigo, viu? Resolve. Não. Maturidade é parar e dizer: eu preciso voltar. Essa obra, Deus não está. Eu preciso voltar. Eu me lembro de uma vez que era o lançamento do Gran Siena. Fomos eu e a pastora na concessionária, só dar uma profetizada, só dar uma averiguada no terreno. E daí veio o vendedor, sabe que vendedor, ô bicho triste. Eles vêm e começam a te hipnotizar. Só falta ter aquele negocinho e você fica: tem isso, tem aquilo outro. E começa a dizer tudo que tem no carro. Você: nossa, olha só, amor, bênção, né? E aí vai assim, ó. Sabe que mulher, queridos, ouça a tua mulher. E aí vai só me acompanhando. Eu falei: amor, olha só o bagageiro desse carro. Nossa, dá para colocar muita coisa. E ele: nossa, tem 500 e poucos litros. E começou a falar de tudo que tinha o carro. Aí de repente ele disse: vamos fazer um pré-cadastro. Ó a cilada. Vamos fazer um pré-cadastro. Eu falei: mas para quê? Eu só estou olhando. Não, mas a gente só pega só os documentos aqui, vamos deixar só um cadastro aqui no nosso sistema. Joia. Me sentei lá, tudo certo, olhamos o carro, fomos para casa. Passou uma semana e meia mais ou menos, recebo uma ligação. O vendedor disse assim: teu carro acabou de chegar. Falei: o quê? Meu carro acabou o quê? Eu não comprei carro, homem. Não, aquele carro, lembra que a gente fez lá, peguei teus documentos, está tudo certo, preto, daquele jeito que você pediu. Falei: ah, cilada. Aí ele disse: eu ouvi direito, que carro que tu comprou? Eu falei: amor, não comprei aquele que tu me acompanhou. Mas dentro de mim, na minha emoção, eu falei: já que está aprovado, eu vou pegar. Naquele momento o Espírito Santo deu um grito. Brum, sabe aquela voz? Veio dentro de mim e disse assim: o que tu vai fazer? Não é isso que eu tenho para você. Você não precisa entrar nisso. Irmãos, veio um temor tão grande. Eu liguei de volta para o vendedor e disse: olha, amado, me perdoe. Se você trouxe esse carro achando que era para mim, o meu Deus não me liberou. Não é para mim. Ainda que eu queira, não é o meu tempo. Pode vender para outra. Ele falou umas besteiras, desligou o telefone, tudo certo, e eu senti paz. Agora, se eu insistisse, estava tudo pronto, já estava tudo arquitetado, o meu coração queria, era um plano, mas não era a vontade do Senhor para nós naquele momento. Então eu parei tudo e fui ouvir o Espírito Santo. E como é bom a gente parar para ouvi-lo. Como é bom a gente parar para ouvi-lo. Tem uma voz dentro de você que te dirige. Ele ministra. Estamos vivendo um tempo de bipolaridade espiritual. Queremos consagrar o profano. Bipolaridade espiritual. Eu me lembro uma vez que o irmão disse: pastor, eu tenho uma empresa, tenho um comércio. E ele só falava que era um armazém que queria que eu fosse lá orar. Tá bem, eu fui orar. Cheguei no endereço, eu vi um lugar estranho. Esse armazém não era bem um armazém, era um bar. Falei: será que eu estou no lugar certo? Pastor, olha só, essa é minha empresa, esse aqui é o meu comércio. Vamos entrando. E olhando para aquilo, eu falei: sangue de Jesus. Está todo dia na igreja comigo, eu não sabia onde que ele trabalhava, amém. E ele começou: agora eu queria que o senhor consagrasse essas paredes. Só faltou me dizer para eu consagrar aquele monte de bebida alcoólica. Eu falei: irmão, como é que é? Tu quer que eu consagre isso? Irmão,
Isso não tem nada a ver com Deus. Pastor, mas eu não bebo, eu só dou de beber. Ah, muito bem. Piorou a situação, querido. Além de você saber que isso faz mal para você, você está induzindo outras pessoas. Pastor, mas é a minha empresa, é o meu ganha-pão. Eu falei, você acha que Deus só tem isso para você? Você acha que Deus não pode mudar essa situação? E ele ficou bravo comigo. Mas meses depois, o Espírito Santo ministrou no coração dele. Ele arrancou com todas aquelas bebidas alcoólicas e transformou num mini mercado. E de um mini mercado se transformou num mercado. Ei, queridos, quando a gente ouve o Espírito Santo, as coisas mudam. Ainda que coisas nasçam no nosso coração, ainda que espinhos, abrolhos, ervas daninhas estejam crescendo dentro de nós, nós precisamos colocar a mão e arrancar, dizer, isso não vem do Senhor. Eu quero viver o que Deus planejou para mim. Amém? Você precisa viver aquilo que Deus projetou sobre você. Jeremias, o capítulo 29, versículo 11, diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Aleluia! É Ele que sabe os planos a nosso respeito. Não tem dano, não tem prejuízo, fique tranquilo. É plano de fazer você prosperar e te dar esperança e um futuro, queridos. Ei, quando você descansa no Senhor, quando você mergulha na correnteza do Espírito, fica tranquilo, Ele vai te levar por muitos lugares. Você só precisa entrar na dependência. Porque como é bom estar na dependência do Senhor. Como é bom comer na mesa dEle. Só os planos de Deus são verdadeiros. Quando eu deixo de viver os seus planos, eu saboto o meu destino. Quantas pessoas que estão com seus destinos sabotados, ela mesma sabotou. Porque você só pode viver segundo o plano do Senhor, vivendo o propósito de Deus. O homem lá fora, ele sobrevive, é uma vida apesar de. Agora, vida em abundância, só vivendo o propósito de Deus, só vivendo o plano de Deus. O que nós queremos? Sobrevivência ou uma vida abundante? Somos nós quem decidimos. Nós não podemos mais ficar sabotando o nosso destino, trazendo mais tempo. Sabe, a gente é muito bom de desculpa. Deus nos chama e a gente arruma um argumento, a gente arruma desculpa, e a gente vai protelando a nossa história, vai atrasando a promessa de Deus. Chegou o tempo onde Deus irá cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Você recebe em nome de Jesus. E quando Deus, Ele libera uma palavra, ela não volta vazia. A palavra do Senhor diz que toda palavra que sai da boca de Deus não voltará para Ele vazia, mas antes cumprirá todo o propósito para o qual foi lançada. Assim como a chuva, ela é liberada do céu e vem sobre a terra, rega a terra, assim também é a palavra do Senhor. Quando Ele diz algo, queridos, entra em nossas vidas e começa a frutificar, começa a gerar. Tudo que Deus disse que vai acontecer, irá acontecer, porque Ele é fiel para cumprir. Ele não é filho do homem para que se arrependa. Ele penhora a sua palavra e diz: pela minha palavra irá acontecer. Deus tem compromisso com a sua palavra. Sabe, eu passei a semana inteira pedindo ao Senhor uma palavra. E até há pouco tempo antes de começar, eu não sabia o que ia pregar. E quando estava aqui na hora da oferta, o Espírito Santo me tocou e disse: meu filho, a palavra final vem da minha boca. Diga isso aos meus filhos. Eu não sei onde estão os teus planos, eu não sei o que você está construindo, ou seja, aqui fora ou aqui dentro, mas uma coisa eu sei: para tudo para ouvir a Deus. Para tudo. E diga: Senhor, eu não quero começar nada sem que o Senhor seja o centro. Eu quero que o Senhor seja a prioridade na minha vida. Eu quero que você se coloque de pé.